Olá, eu me chamo Fernando e esse é o segundo vídeo do projeto Meu BRICS. Esse projeto ele vem sendo desenvolvido na disciplina de Política e Linguística, ministrada pelo professor Gilvan Miller de Oliveira, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. No primeiro vídeo, a gente comentou um pouco sobre as políticas de oficialização das línguas na Rússia, de quais foram os processos históricos para que o russo se tornasse a língua oficial da Rússia. Agora, nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre as políticas educacionais da Rússia, de como que funciona o sistema educacional, de quais são os artigos e as leis da Constituição que garantem um acesso à educação e algumas questões próprias desse modelo de sistema educacional. Antes de explicar como que funciona o sistema educacional da Rússia, eu gostaria de comentar que a taxa de escolarização na Federação Russa é uma das mais altas do mundo. Ela alcança 81% de toda a população entre 7 e 17 anos de idade. Então, como que funciona o sistema educacional russo? Ele é muito parecido com o brasileiro. Entre os 2 anos de idade e 7 anos de idade, a criança frequenta o jardim de infância, que é facultativo e não obrigatório, e após isso ela ingressa no ensino geral. Esse ensino geral ele compreende três etapas, que são o primário, o elementar e o secundário. Essas três etapas, que duram em média 11 anos de idade, são seguidas por um exame intermediário, onde o estudante escolhe uma das áreas que podem ser a literária, científica ou a geral. Além disso, ele tem a possibilidade de adicionar algumas matérias complementares na sua formação. Também ele tem a possibilidade de fazer uma formação técnica em alguma das escolas técnicas que existem na Rússia, mas isso apenas os 11 anos de ensino secundário. Terminado esse ensino geral, que vai mais ou menos até os 17 anos de idade, muito próximo ao do brasileiro, a gente tem um exame de seleção para entrar em instituições de ensino superior, como universidades, colégios, enfim. Essas universidades, elas têm graduações muito parecidas com as do Brasil, como bacharelados, licenciaturas e também modalidades de pós-graduação, como mestrado, especialização, etc. Enfim, esse é o modelo de sistema educacional da Rússia de modo geral. Agora falando um pouco sobre as questões constitucionais que dizem respeito à educação na Rússia. O artigo 5 ele comenta isso de modo geral e é um dos mais importantes. Ele fala: item 1. A Federação Russa garante o direito de toda pessoa à educação. Item 2. O direito à educação na Federação Russa é garantido independentemente de sexo, raça, nacionalidade, língua, origem, condição patrimonial, status social e oficial, local de residência, atitude em relação à religião, crença, filiação a associações públicas, bem como de outras circunstâncias. Esse artigo ele carrega muito de uma herança da União Soviética, onde havia o objetivo de fazer com que a educação fosse acessível a todos, além de outros direitos como moradia, saúde, etc. Assim, na Rússia, a gente vai ter também um artigo 14 que vai entrar mais especificamente na questão de qual deve ser a língua do ensino, da educação. E o artigo 14 diz o seguinte: na Federação Russa é garantido o ensino na língua oficial da Federação Russa, bem como o direito de escolher a língua de ensino e de formação dentro dos limites das possibilidades oferecidas pelo sistema educacional. Item 2. Nas organizações educacionais, as atividades pedagógicas devem ser realizadas na língua oficial da Federação Russa, salvo disposição encontrada no presente artigo. E no item 3, nas organizações educacionais nacionais e municipais localizadas no território da Federação Russa, o ensino e estudo das línguas oficiais das repúblicas da Federação Russa podem ser introduzidos de acordo com a legislação dessas repúblicas. O que isso quer dizer? O território russo ele é dividido em diversos tipos de pequenos territórios, como eu comentei no primeiro vídeo, que inclui as oblasts, as repúblicas, enfim, diversos tipos de organizações territoriais. Dentro desses territórios de federações, dentro desses territórios da Federação Russa, a gente tem a possibilidade de, além de ter o ensino na língua oficial, o russo, a gente também tem a possibilidade do ensino ocorrer na língua oficial
na língua cooficial daquela república ou oblast que seja. A gente vai tomar como exemplo, a gente vai pegar como exemplo a República do Tartaristão. Ela fica localizada nessa parte da Rússia aqui do mapa do lado, ali em vermelho. É uma república que tem um número até certa medida grande de habitantes. A capital dela é Kazan. E nessa república, além do russo, a gente tem uma língua oficial que é o tártaro. E nessa república, algumas escolas, além de ensinar em russo, também ensinam em tártaro. Isso se deve a essa possibilidade que a Constituição russa dá, como a gente falou no artigo 14, e que ocorre também em outras repúblicas e outros territórios da Rússia. O artigo 9 também é interessante, pois ele fala de algumas questões de pessoas que vivem fora do seu estado nacional, ou seja, nasceram em alguma das repúblicas da Rússia, alguma oblast ou algum outro tipo de território, e saíram dali e foram viver em outros. E o artigo 9 ele diz o seguinte: item 1. Os cidadãos da Federação da Rússia têm o direito de escolher livremente a língua de ensino, de acordo com a legislação sobre a educação. Item 2. Os cidadãos da Federação da Rússia que vivem fora do seu Estado nacional e de suas entidades nacionais e territoriais, assim como os cidadãos que não possuem tais entidades e os representantes de pequenos povos e grupos étnicos, recebem do Estado o apoio para organizar diversas formas de ensino com a sua língua. Isso quer dizer o quê? De modo geral, a Rússia também oferece um suporte para quem vive fora do seu Estado nacional, para que tenham acesso à educação a partir da sua língua. Isso ocorre a partir de diversas medidas políticas daquele território e que é um direito garantido pela Constituição russa. Nas instituições de ensino superior, praticamente todo o ensino é oferecido em russo, exceto nas regiões onde residem majoritariamente minorias étnicas. Nesses casos, o ensino é geralmente ministrado nessa língua. Ou seja, nas instituições de ensino superior da Rússia, que a maioria fica localizada na capital ou nas maiores repúblicas, o ensino é oferecido em russo. Mas algumas regiões onde a gente tem minorias étnicas que ocupam a maior parte do território, o ensino também e majoritariamente é feito na língua daquela minoria étnica. De modo geral é isso. Esse vídeo quis dar mais uma apresentação geral de como que funciona algumas questões do sistema educacional da Rússia. A gente comentou sobre os artigos e sobre a questão da República do Tartaristão. O sistema educacional da Rússia, como eu falei, ele é muito similar ao do Brasil em relação ao ensino secundário antes da entrada no ensino superior. E quem gostaria de saber mais sobre como que funciona o ensino na Rússia, eu recomendo esse vídeo que foi feito pelo grupo de Políticas Linguísticas Críticas, que está aqui nesse link que eu disponibilizei, e também o site do Jacques Leclerc, que possui bastante informações sobre as línguas na Rússia. E é isso, espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as políticas culturais da Rússia e até mais.